Para nossa live mais um dia, já na presença de Deus, porque nós sabemos que Deus está o tempo todo cuidando de nós. E hoje nós vamos para a conclusão de Juízes e vamos entrar amanhã e nós vamos fazer a leitura da palavra lá em Juízes 21, onde vem falando de uma restauração dolorosa, sai Espírito Gago, de Benjamim, né, com uma tribo que foi quase extinta, onde ficaram somente 600 homens. E a gente vê nesse capítulo a atuação da misericórdia de Deus. Quando Deus não governa, o caos governa, né? Um excelente dia para você, que Deus te abençoe. Vamos para a leitura da palavra e já pedindo o Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria nessa palavra aqui. E diz assim: ora, tinham jurado os homens de Israel em Mizipá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha a mulher benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel e ali ficou na tarde diante de Deus. E todos levantaram a voz e prantearam com um grande pranto. E disseram: ah, Senhor, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falte uma tribo de Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram aos filhos de Israel que todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor, porque se tinha feito um juramento acerca dos que não fossem ao Senhor de Mizipá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje Israel uma tribo. E como havemos de conseguir mulheres e os que restaram deles? Pois nós temos jurados pelo Senhor que nenhuma das nossas filhas lhe daríamos por mulher. E disseram: algumas tribos de Israel não subiram ao Senhor a Mizipá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial e à assembleia, porquanto se contou o povo, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens, os mais valentes, e lhe ordenou, dizendo: ide, e ao fio e espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e os meninos. Porém, isto não haveis de fazer a todo homem e toda mulher que houver deitado com homem, totalmente destruireis. E acharam os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, e não tinha conhecido o homem, e trouxeram ao arraial de Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou e falou dos benjamitas, e estavam à penha de Rimom, e lhe proclamou a paz. E mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida, as mulheres de Jabes de Gileade, e estas ainda não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa do Benjamim, e porque o Senhor tinha feito brechas na tribo de Israel. E disseram aos anciãos da assembleia: que faremos com acerca dessas mulheres que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: tenha Benjamim uma herança que restaram, e não seja destruído por nenhuma tribo de Israel. Porém nós lhes poderemos dar as mulheres nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der a mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de um ano a solenidade do Senhor em Siló celebra para o norte de Betel, ao lado nascente do sol. Pelo caminho do alto sobe Betel a Siquém, e o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e buscai-vos nas vinhas. E olhais, e eis que as filhas de Siló dançai em rodas. Saí de vós das vinhas e arrebatai cada uma das mulheres das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais e irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para agora ficasseis culpados. Ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram as mulheres conforme o número deles, das que arrebataram as rodas e dançavam, e foram-lhes voltando a herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para sua tribo, para sua família, e saíram dali, cada um para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse é o versículo-chave, né? Cada um fazia aquilo que era certo aos seus olhos. Ou seja, não tinha liderança, não tinha ordem, não tinha governo. Né? Existia o caos realmente naquele tempo em Israel. E nós vamos fazer
algumas aplicabilidades aqui da palavra, que diz assim: primeiro ponto, um remorso tardio de Israel, né? Israel viu que realmente tinha errado com o Senhor. E uma prudência, né, evita lágrimas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente não tem prudência em nossos atos, provavelmente lágrimas virão. E a gente precisa ter prudência, amém? Então, a primeira solução trágica foi destruir Jabes de Gileade, né? Onde a religiosidade sem misericórdia gera violência, né? Uma vida sem Deus. Segunda solução foi o rapto de mulheres de Siló, né? A falta de liderança espiritual gera decisões confusas e distorcidas. E Benjamim é restaurada pela graça de Deus, né, que restaura a imprudência, o que a imprudência quase destruiu. E aí ele diz, né, que o povo fazia exatamente o que era bom aos seus olhos, e onde o povo faz pelo emocional, pela forma como pensa, ele faz de uma forma distorcida. Então não tinha uma liderança aqui. Então a ausência de Deus é como o rei do nosso coração, como o povo de Deus, é onde traz toda essa destruição. Então declare hoje comigo: eu vou buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu vou buscar a Deus e sua justiça em primeiro lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu vou buscar a Deus e sua justiça em primeiro lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Amém? E essa palavra vem encher os nossos corações de paz, de esperança, entender que sem Deus somos nada, mas com Deus somos tudo. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família, que você receba o amor incondicional do Senhor. Amém? Fique com Jesus e amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui falando de Deus abençoe. Beijo, fica com Jesus.